Tem incorporadora que prefere não falar de valores, por exemplo. Tem incorporadoras que gostam de falar, mas é a partir de tanto e só isso. Tá. Outras gostam de falar da forma de pagamento. Outros gostam de fazer a simulação lá também. Mas até antes da gente aprofundar nesse ponto, Glauco, eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação de IA para chatbot. Perfeito. Porque assim, quando a gente fala de IA, muito provavelmente muitas pessoas pensaram, cara, esse negócio de chatbot é muito ruim, é muito chato. Eu mesmo, quando vou lá no atendimento que tem lá, opção 1, 2, 3, 4, 5, já vou sempre na última falar com o atendente. Eu não quero falar com o robô, eu quero falar com alguém inteligente que vai resolver o que eu preciso. Né? Exatamente. Porque Perfeito. o que acontece no chatbot, tá, Glauco? São mensagens pré-configuradas que você coloca lá e dependendo da resposta da pessoa e a resposta ser 1, 2 ou 3, ele vai seguir para uma próxima mensagem já pré-configurada. É como se fosse uma hierarquia meio que engessada ali. Isso. Um vai para esse, o outro vai para esse, ou seja, não tem flexibilidade, é só uma questão mais linear. Isso. E aí a pessoa, ela fica perdida às vezes ela está com boa vontade, mas ela se perde nesse tanto de menu. É como se fosse um labirinto. menu. No final você chegou no final, inclusive, opção 3, depois opção 2, opção 1. Não tem opção, aí você tem que voltar lá no menu anterior para poder começar de novo. Né? Então assim, isso não resolve, sabe? Isso realmente não resolve. E o pior, ele chateia as pessoas, frustra as pessoas. E isso acaba diminuindo a excelência do seu atendimento. Tá. A IA, o que ela vai fazer? Você vai treinar ela com tudo isso, mas ela vai, de forma natural e de uma conversa, ela vai entender o que você precisa e aí te entregar. Então, por exemplo, se você entra, como a grande maioria dos leads chegam já querendo saber de preço, entendeu? Então, em vez de você entrar nos menus e procurar e tal lá no chatbot, 1, 2, 3, ele de cara fala assim, eu quero saber de valor. Não me enrola, eu quero saber de valor. Sim. Aí ela vai responder na hora. O valor é assim, assim, assim. É muito legal e, inclusive, essa questão, quero saber de valor, ele pode colocar de uma forma em português errado, ele pode pegar um áudio e gravar, eu gostaria de saber sobre os valores, enfim, é uma linguagem natural e mais humanizada. Né? Então, inclusive, tem uma questão que eu estava estudando sobre isso e vendo na prática os atendimentos, as pessoas acreditam que é um humano que está falando com elas. Isso é sensacional. A pessoa não sabe que é um robô que está do outro lado, não é isso? E por mais que você fale, olha, eu sou uma assistente virtual da incorporadora X, a conversa é tão fluida, a pessoa nem percebe. Entendeu? Eu até vou colocar aqui para o pessoal. Manda, inclusive, boa noite. Sabe? Lembra igual sim. Pro Bonner, né? Boa noite pro Bonner. Aí o pessoal tá mandando boa noite e agradecendo a IA. Perfeito. Vou pedir pro pessoal colocar depois aqui um QR Code, um link, enfim. Porque eu acredito assim, Aristeu, nessa parte de tecnologia, o mais importante é você, muitas vezes, não ter o preconceito de alguma tecnologia e efetivamente testar. Mais do que o Glauco, o Aristeu está falando aqui, é importante que você clique nesse link ou se for o QR Code aqui, que você vai ser direcionado para um WhatsApp e faça essa conversa como se fosse um cliente. Veja como é que ela vai responder, pede imagens, manda áudio, pergunta preço, ou seja, para que você tenha na prática essa sensação e essa desmistificação que não é um chatbot. É totalmente diferente do que o chatbot tradicional, que eu sou 100% contra, e eu fiquei super, traumatizado. Então, eu acho que muitos dos gestores também, né? Então, acho que é importante, super bem lembrado, para a gente poder separar chatbot não, IA, testem, olhem para poder realmente aplicar, porque é uma tecnologia realmente diferente, não é mais uma modinha, né, que a gente gosta de falar, já está efetivamente revolucionando ali o mercado. E com certeza, nessa dor do mercado imobiliário, não tenho dúvidas que agora, com o tempo, é a tecnologia que vai substituir e vai resolver principalmente essa dor que existe no mercado. Né? Exatamente. E aí, até puxando então aquela pergunta que você falou das Sim. possibilidades. Sim. Né? Então, assim, além da IA, ela fazer um atendimento no sentido de responder às dúvidas do cliente ali com relação ao empreendimento, ela pode ir além disso. Então, por exemplo, qual que é o objetivo hoje de um SDR? Na hora qualificar esse lead e depois o quê? Agendar uma visita no stand. Né? Então, para trazer essa pessoa para a frente do corretor, o corretor fazer o papel dele, que ele faz muito bem, que é de fechar a venda. Né? Então, a IA ela vai fazer a mesma coisa. Então, ela também consegue, na conversa ali, por exemplo, se a pessoa está qualificada e está demonstrando interesse, aí a IA vai convidar. Você não quer visitar o stand, ver pessoalmente como que é, ou então, quando a pessoa fala de valores, você pode falar, quando a pessoa perguntar de valores, eu quero que você convide
para poder vir para o stand para poder fazer uma simulação, por exemplo. Né? Então, aí ela vai, de forma natural, vai conversar com a pessoa e encontrar o melhor horário e data, né, para essa pessoa visitar o stand. Isso já sabendo, inclusive, os horários disponíveis para visita, por exemplo. Exatamente. E aí ela vai pegar e vai agendar lá no Google Agenda, por exemplo, da incorporadora e vai mandar um convite para o cliente. Entendeu? Então ele vai receber esse convite também para ele poder lembrar. Né? Perfeito. Então a IA ela pode fazer isso, que deve ser um objetivo principal dela. Né? Então não só atender rápido, como você falou, atender bem, com excelência, mas um objetivo final de agendar uma visita, por exemplo. Perfeito.